castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Bom dia, uma alegria podermos nos encontrar novamente na casa do Senhor para esse tempo de culto online. Você é bem-vindo, quero dizer que estamos muito felizes, muito alegres com a sua audiência, com a sua atenção nesse período que queremos estar reunidos em torno da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor com a qual Ele nos saúda nesta manhã de domingo é a palavra do Evangelho de Lucas, o capítulo 4, o capítulo 3, melhor dizendo, os versículos 4 e 6, que dizem assim: O profeta Isaías diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Uma palavra que já foi dita pelo profeta Isaías, que tem como propósito, de alguma forma, apontar para aquilo que aconteceria nos tempos que estavam por vir. O nascimento do Salvador. O nascimento daquele que viria para curar o mundo dos seus pecados, para curar o mundo das suas dores, para curar o mundo do sofrimento, para curar o mundo do pecado que o destrói. Voz do que clama no deserto. Existe uma discussão exegética, uma discussão teológica, inclusive, sobre onde deveriam estar os dois pontos que estão depois de deserto. Talvez os dois pontos devessem estar: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Os exegetas não chegam a uma conclusão sobre isso. Por isso, historicamente, tradicionalmente, se colocou os dois pontos depois de deserto. Mas na hipótese de os dois pontos virem antes, logo depois da voz do que clama, dois pontos, no deserto preparai o caminho do Senhor, a coisa ganha ainda mais força, porque o mundo em que vivemos é um deserto. As pessoas ao nosso redor vivem no deserto. E no deserto, embora seja uma realidade muito distante da realidade brasileira, no deserto não se tem água, não se tem alimento, não se tem vida fácil. O mundo em que vivemos, embora seja um mundo de facilidades, é um mundo de deserto, porque ele oferece pouco alimento para a alma, alimento de qualidade, oferece pouca água que mata verdadeiramente a sede. As pessoas estão vivendo um deserto, deserto da sua alma, deserto do sofrimento, deserto da dor. E o profeta Isaías então diz: preparem-se, porque está vindo aí o Salvador da humanidade. No Natal, celebramos o nascimento daquele que veio trazer a cura. Que Deus nos dê um bom tempo de culto, que a paz do Senhor conosco esteja. Esse é o segundo domingo de Advento, por isso na nossa coroa de Advento também nós temos 2 velas acesas, para lembrar justamente disso, de que nós estamos nesse tempo de preparo, em contagem regressiva para a celebração do nascimento daquele que veio trazer a cura. Começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Senhor Jesus, queremos louvar-te, bendizer-te, exaltar-te, porque no Natal nós lembramos o teu nascimento. Tu vieste a esse mundo cheio de deserto, onde a alma humana vive no deserto. E tu vieste ao mundo para nos falar da salvação, para nos falar da vida, para nos falar de esperança, para nos falar de perdão, de graça, bondade e misericórdia. Louvamos-te, Senhor, pelo teu nascimento, pela tua vinda. Louvamos-te, Senhor, porque quando encontramos a ti não precisamos mais andar no deserto. Quando encontramos a ti, encontramos vida, encontramos perdão, cura e salvação. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, que na tua presença existe vida, vida em abundância. Abençoa esse tempo de culto, abençoa, Senhor, o ouvir da tua palavra, o meditar na tua palavra. Perdoa também, Senhor, nossos pecados e torna-nos dignos de estarmos na tua presença. Assim nós oramos e tudo a ti entregamos,
no nome do Senhor Jesus. Amém. A pandemia de Covid-19 trouxe uma busca frenética por uma cura para essa doença. Um medicamento, algum protocolo que diga assim, tome e em 3 dias tu estarás curado. Além disso, mais do que a cura da doença propriamente, a pandemia trouxe consigo uma frenética busca por uma vacina. E especialistas se degladiam em torno da vacina. Vai funcionar, não vai funcionar, passou pelo teste A, passou pelo teste B. Há um debate, um duelo entre especialistas sobre a vacina e sua eficácia. Mas uma coisa é fato, 9 em cada 10, se não 10 em 10 brasileiros, anseia pela cura, para que a gente volte a ter uma vida dentro de uma certa normalidade. Os dados aqui em Santa Catarina estão assustando novamente, são dados como nunca tivemos nesse período de pandemia, número de infectados ativos, pessoas que infelizmente vêm a óbito, e tudo isso gera ainda mais o anseio por uma cura, o anseio pela cura dessa situação, para que nós não mais tenhamos que padecer com o coronavírus. O nosso mundo está doente, as pessoas estão ficando doentes, o mundo está carecendo da cura. Além da pandemia de Covid-19, o nosso mundo está doente na sua humanidade. Nós temos vivido tempos de pecados individuais, mas também pecados estruturais. No domingo passado, nós vimos que o mundo está doente pela aflição. E hoje nós queremos olhar para uma outra doença que assola a humanidade, uma outra doença que tem ferido, machucado, tem feito a humanidade sangrar, individualmente, mas como humanidade, como grupo, como país, como nação. E essa doença é a doença da indiferença. É a doença da indiferença. Um exemplo da doença da indiferença para com a vida das pessoas ganhou uma repercussão grandiosa quando uma autoridade, no dia 28 de abril de 2020, logo nos primeiros tempos da pandemia, se pronunciou sobre os mortos, que na época eram 5.000, dizendo o seguinte: e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, não faço milagres. Uma frase dessas, dita por uma autoridade, reflete justamente aquilo que nós temos vivido. A doença, o mal, a pandemia, o câncer que tem matado a nossa sociedade, que é o câncer da indiferença. 5.000 mortos por causa de uma doença, e daí? Todos os dias morrem pessoas. E daí? E é assim que a vida tem sido tratada. E daí? Essa realidade, ela é escancarada diariamente. Não pelas autoridades que se pronunciam num discurso infeliz desses, mas ela é escancarada diariamente. Quando a gente, por exemplo, ouve no noticiário que no Rio de Janeiro, que em São Paulo ou numa outra grande cidade brasileira, alguém morreu de bala perdida. Poxa vida, e daí? Que pena, mas fazer o quê? A vida segue. Faça um barulho, faça um protesto nas ruas pedindo justiça e fica nisso. Morreu mais alguém de bala perdida. Nós passamos por um morador de rua e já não nos fere mais a alma olhar para aquela situação daquela pessoa. É só um morador de rua, certo? Deve ser um vagabundo que não quer mais nada com a vida. E a gente esquece que por trás de um morador de rua existe um pai, uma mãe, um irmão, às vezes um monte de irmãos, existe uma história, existe dor, existe talvez violência, abuso. E daí? Diariamente, inúmeras mulheres, crianças e homens sofrem violência em casa. E essa violência às vezes acontece grudada nos nossos muros, grudada nos nossos apartamentos. E nós, no máximo, dizemos: poxa vida, que gente doida, estão gritando feito uns malucos aí de novo.
E daí se estão se matando? Não tem nada a ver com isso. Inúmeras pessoas são discriminadas diariamente por conta da sua cor ou por conta da sua opção sexual. E nós achamos que isso é normal e não nos causa mais repúdio saber que pessoas estão sendo discriminadas por conta da cor da sua pele. Não nos causa mais repúdio saber que pessoas estão sendo agredidas, estão sendo atacadas por conta das suas escolhas. E daí? O mundo é assim mesmo? Está todo mundo louco? Indiferença. Inúmeras meninas e mulheres recorrem a clínicas clandestinas para realizarem abortos diariamente no nosso país. E muitas vezes esses abortos, procedimentos que são extremamente agressivos, violentos, fora de qualquer padrão médico aceitável, compromete inclusive a vida dessa mulher, dessa menina. Isso não nos incomoda, porque a gente não quer nem saber dos números. E daí? Sempre foi assim. Dinheiro público é desviado por gestores públicos eleitos por nós, e quem sofre as consequências somos nós. E dali a 4 anos nós acabamos elegendo de novo esses patifes. E daí? Política é assim. Queridos, eu talvez esteja levando para um extremo essa reflexão, para mostrar justamente que nós estamos mergulhados numa realidade em que a indiferença, infelizmente, está tomando conta. A dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia das pessoas, tudo isso de alguma forma não nos atinge mais, porque ao nosso redor nós vamos levantando muros de proteção, nós vamos usando escudos que nos protegem de sofrer, de olhar para essa realidade e de dizer algo precisa ser feito. A indiferença é um pecado que tem tomado conta da nossa sociedade. E por vivermos numa sociedade que estruturalmente é indiferente, com exceções, óbvio, sempre há exceções, graças a Deus, mas por vivermos numa sociedade que é indiferente à dor do mundo, à dor das pessoas, à dor das famílias, ao sofrimento em geral, por vivermos numa sociedade assim, nós acabamos também entrando na onda e nos tornamos indiferentes diante das necessidades do outro. Existem algumas pessoas, alguns pensadores, que são muito assertivos quando eles descrevem a realidade em que vivemos. E um desses pensadores é o professor gaúcho, Leandro Carnal, que hoje vive em São Paulo, e ele escreveu assim, certa ocasião: provavelmente a indiferença seja a maior e mais cruel das maldades humanas, pois ela significa que eu nem sequer estou lhe vendo. Leio de novo. Provavelmente a indiferença seja a maior e mais cruel das maldades humanas, pois ela significa que eu nem sequer estou vivendo. Queridos, deixa eu trazer para dentro dessa realidade uma boa notícia. O Natal é a decretação da morte da indiferença. O Natal é a decretação da morte da indiferença. Da indiferença, melhor dizendo. No domingo passado nós vimos, a partir de Isaías 1:9, que a palavra de Deus nos revela isso. A terra que estava aflita não continuará aflita. Deus mostrando para a humanidade que Ele não está indiferente ao que está acontecendo. Você pode conferir na pregação do domingo passado, que está aí disponível no Facebook da comunidade. E também a gente vê no profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando Deus diz que um menino receberá o nome de Emanuel, que é Deus conosco. É Deus dizendo para a humanidade não vai continuar do jeito como está, eu não estou indiferente à humanidade, eu não estou indiferente ao sofrimento humano. Toda a atuação de Jesus, nascido menino, foi uma atuação de entrega. Foi uma atuação de interesse pela humanidade. Foi uma dedicação integral e exclusiva à humanidade.
A gente vê isso, por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, que diz assim: embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra nos diz aqui no texto de Filipenses, esse é o hino cristológico, é assim que os exegetas chamam esse texto bíblico, esse trecho de Filipenses, que Deus ele não se importou de abandonar o mundo e vir aqui para o mundo, porque ele não estava indiferente ao sofrimento do mundo. Ele olhou para toda essa situação, ele olhou para esses pecados individuais, estruturais, para essa dor, para esse sofrimento que é fruto do pecado que existe no mundo. Jesus não fica indiferente, ele vem, ele diz: não, eu sou Deus, mas eu vou para lá, eu vou para o mundo, e lá eu vou fazer o que tem que ser feito. Jesus, na sua atuação, sempre dispensou atenção, ele sempre comiserou-se das pessoas. Todo o ministério de Jesus foi um ministério de atenção, não de indiferença. Pelo contrário, Jesus, com as suas atuações, com sua ação, com o seu ministério, com a sua pregação, com o seu agir pelas pessoas, marcou profundamente a história da humanidade, porque ele não tratou com indiferença as pessoas. Jesus deu atenção às pessoas. Jesus se compadeceu das pessoas. Jesus teve misericórdia das pessoas. Jesus, ele fez da não indiferença. O contrário da indiferença é atenção, é valorização, é dedicação. Ele fez disso o seu ministério. Ele nadou contra esse mundo que é indiferente, indiferente ao sofrimento, indiferente ao pecado que graceja na nossa realidade. E para isso eu quero trazer um texto bíblico do Evangelho de Marcos, o capítulo 5, os versículos 24 a 34, que nos revelam justamente esse Deus que não é indiferente à dor humana, esse Deus que não é indiferente ao pecado estrutural que existia no seu tempo e que continua existindo nos dias de hoje. Marcos capítulo 5, versículos 24 a 34 diz assim: Jesus foi com ele. Só um parênteses aqui, com ele quem? Com Jairo. Jairo veio dizer que sua filha estava doente e ele então desejaria que Jesus fosse para a casa dele. Jesus vai então com Jairo. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a mulher e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Uma situação muito interessante, porque Jesus está indo para a casa de Jairo, Jesus está indo em direção à casa de Jairo e ele deseja fazer na vida do Jairo e da sua família algo que possa trazer alívio para aquele sofrimento. Para começar, Jesus já não está indiferente ao sofrimento de Jairo. Uma filha está em perigo. Uma filha está precisando de Jesus. E no caminho, uma multidão está
ao redor de Jesus e comprimindo. É aquela coisa de um esbarra no outro e tal. E de repente, alguém encosta em Jesus com um propósito específico de, através desse toque, quem sabe encontrar a cura. E na mesma hora, Jesus sente que algo acontece. E essa mulher, então, é curada do seu mal. Podia ter ficado nisso. Alguém esbarrou em mim, aconteceu algo, então a vida segue. Mas o que acontece? Jesus para tudo e diz, alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus tipo, Jesus, nós estamos aqui amontoados, está apinhado de gente ao redor, e como assim alguém me tocou? Como assim alguém tocou em ti? Jesus, calma, não tem como saber. Jesus diz, quem me tocou? E naquela hora aquela mulher deve ter, no mínimo, tremido muito, porque ela pensou assim, no mínimo serei xingada. De repente essa mulher então aparece, Jesus olha para ela, Jesus conversa com ela, e Jesus diz, vai, tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Jesus não foi indiferente. Era uma situação daquelas em que provavelmente poderia se passar batido, poderia se passar indiferente, foi só um toque. Não, Jesus foi tocado por alguém que ansiava ser curado. Essa mulher, 12 anos, estava vivendo uma hemorragia. Os homens não conseguem imaginar direito isso, mas as mulheres que me ouvem nesse momento sabem do que eu estou falando. 12 anos continuamente com hemorragia. Isso compromete a imunidade, isso compromete toda a saúde dessa mulher. Provavelmente ela estava em anemia, estava com anemia, enfim, ela estava padecendo muito. E ela gastou muito dinheiro com médicos do seu tempo. Nada acontecia, só pelo contrário, essa mulher estava pior. E muitos não estavam vendo isso. E muitos, quando olhavam para ela e sabiam que ela tinha uma hemorragia, um fluxo que há 12 anos trazia a ela sofrimento, ainda discriminavam. Porque naquele tempo, nos tempos de Jesus, estar doente era sinônimo também de pecado. Era sinônimo de ter cometido algo que não provavelmente era motivo por isso que Deus estava punindo aquela pessoa. Era essa a cosmovisão, era essa maneira de pensar que as pessoas tinham naquele tempo. De que através do sofrimento, essa pessoa estava meio que pagando por aquilo que havia feito. Por isso, Jesus não olha para essa mulher como todos olham. Ele olha com um olhar diferente. Não é com um olhar de indiferença, mas é com um olhar diferente. Mas diante disso, pastor, o que eu posso fazer? Essa é a pergunta que talvez está no teu coração agora. O que eu posso fazer, pastor? Se Jesus veio para acabar com a indiferença, como é que eu não vou ser indiferente ao sofrimento do mundo? Como é que eu não vou ser indiferente à dor do mundo? Como é que eu não vou ser indiferente, pastor? Só eu? Como é que eu vou fazer diferença na vida de alguém? Queridos, o que eu posso fazer? Importar-se verdadeiramente com o outro. Filhos e filhas de Jesus, filhos e filhas do Senhor, são pessoas que se importam com os outros. Se importam, não fazem de conta que não é com a gente. Filhos e filhas de Jesus oferecem abrigo, ombro, amparo e atenção aos que estão numa situação difícil. Filhos e filhas de Jesus não vão apontar o dedo dizendo está pagando pelo que fez, ou está colhendo o que plantou. Quem é que nunca ouviu isso? Né? Está colhendo o que plantou. Filhos e filhas de Jesus não vão agir dessa forma. Porque muitas vezes a pessoa faz escolhas erradas porque ela não teve uma situação familiar, uma situação de vida que conduziu ela a fazer escolhas mais inteligentes. A gente, quando olha para os pais que algumas pessoas tiveram, tu entende também por que fizeram as escolhas que fizeram. Queridos, por isso
Jesus nos ensina a não olhar com olhar julgador, a não olhar com olhar de indiferença, a não olhar com olhar de alguém que está desprezando, pelo contrário, com olhar de acolhimento. Por que Jesus faz questão de saber quem tocou nele? Porque Jesus quer olhar para essa pessoa e devolver a ela a dignidade. No meio daquela multidão que estava ali se aglomerando, se cutucando, se batendo, um pisando no pé do outro, Jesus dá um destaque para aquela mulher. Ela não é só mais uma na sociedade, ela é alguém preciosa, ela é alguém valiosa, ela é alguém digna. Tu está me entendendo, meu querido? No Natal, Jesus vem ao mundo para dizer que nós somos dignos. Tua vida é digna. A vida do teu vizinho é digna. A vida daquela criança que vive sendo abusada é digna. O Natal decretou o fim da indiferença no mundo. E eu, como filho de Jesus, tu como filha de Jesus, precisa entender que nós somos chamados a não vivermos a indiferença do mundo, mas a fazermos a diferença. A gente nunca deve contar as coisas boas que faz, né? Normalmente o pregador deveria contar só as coisas ruins que acontecem com ele e deveria contar as coisas boas do outro. Mas esses dias eu estava saindo para minha atividade física de noite e na frente da minha casa, no meio-fio, estava sentado um senhor que é da empresa que faz a coleta do lixo na nossa rua. E esse senhor é haitiano. E ele estava ali, olhando para o nada e tal, e eu passei por ele e o cumprimentei. E disse, boa noite, como vai o senhor? E ele então, com toda a sua dificuldade de falar português, me disse, eu vou bem, obrigado. E aquele homem esboçou um sorriso. E queridos, esse é um pequeno sinal do que a gente pode fazer na vida do outro. Eu podia ter passado por ele é só mais um que está fazendo seu trabalho. O trabalho dele é tão importante quanto o trabalho do médico que está num pronto-socorro atendendo alguém que sofreu um acidente. O trabalho dele é tão importante porque é uma questão de saúde pública. E antes de qualquer coisa, esse homem é importante, porque foi para ele que Jesus nasceu e para mim que Jesus nasceu. Queridos, a gente precisa entender que no Natal foi decretada a morte da indiferença. Mas isso só vai se tornar realidade no mundo de tanta indiferença quando nós nos importarmos com a vida humana, quando nós nos importarmos com o sofrimento do outro. Quando essa pessoa disse, e daí? Lamento, diante dos 5.000 mortos, ele deveria dizer, é profundamente trágico, lamentável, que além de todas as causas de morte que nós temos, o trânsito no Brasil é uma máquina de mortos. Câncer tem ceifado vidas aos montes, especialmente aqui na nossa região. A violência urbana tem matado inúmeras pessoas e, infelizmente, temos ainda uma doença ceifando outras vidas. Isso é profundamente lamentável. Isso é triste demais. É óbvio que a vida não vai parar por causa disso, mas a gente não pode tratar com indiferença, queridos. A gente precisa entender que nós precisamos oferecer abrigo, nós precisamos entender que Deus, como nosso Senhor, e nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos demonstrar para o mundo que está em desespero que ele não precisa continuar em desespero. Porque quando Jesus entra no coração, quando Jesus entra na história humana, quando Jesus entra na vida do ser humano, acontece a morte da indiferença. Por isso, nós não podemos ficar indiferentes diante de tantas mulheres que são mortas. Nós não podemos ficar indiferentes diante de tantas crianças que são mortas, abusadas. Nós não podemos ficar indiferentes diante de tantos desmandos que acontecem por parte dos nossos governantes.
O mínimo que podemos fazer é não elegê-los novamente. Queridos, no Natal aconteceu a morte da indiferença. Jesus veio ao mundo para mostrar para o mundo uma nova vida, uma nova maneira de olhar. E tu e eu somos chamados a sermos a diferença na vida do nosso próximo. Mas pastor, eu sou um Zé Ninguém, eu não tenho poder. Tu tem poder sobre as pessoas que contigo convivem. Seja a tua diferença na vida dos teus colegas de trabalho. Seja proativo, seja gentil, seja acolhedor. Não diga nada, mas pelo menos escute com atenção. Queridos, dedos apontados, julgamentos, é o que o mundo está fazendo. Tu e eu, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a fazer a diferença. Porque Jesus fez a diferença. Porque Jesus não foi indiferente. Nós somos chamados a não sermos indiferentes. Inúmeros casais estão sofrendo as consequências de um casamento que está se desmoronando. E o que eu posso fazer? Eu sou padrinho de casamento deles, então está na hora de fazer alguma coisa, de pelo menos se colocar à disposição e dizer, olha, eu estou aqui para conversar com vocês, estou aqui para orar com vocês, estou aqui para caminhar com vocês. Se tem uma coisa que a gente não vê muito acontecendo, é padrinho de casamento. Cara, tu não foi escolhido para simplesmente estar parado bonito lá na frente no dia, tu foi escolhido para ser bênção na vida desse casal. Mesma coisa com os afilhados, e por aí vai. Tu está entendendo onde nós estamos querendo chegar? O Natal decretou a morte da indiferença, porque no Natal nasceu Jesus que faz toda a diferença nesse mundo. Diferença para o pecador, porque ele é o perdão dos pecados. Diferença para o que chora, porque ele é o consolador. Diferença para aquele que está sofrendo, porque Jesus ajuda a cada um de nós a carregar o fardo. E por aí vai. Tu e eu, filhos e filhas de Jesus, somos chamados a sermos a diferença no mundo. Voltamos de novo àquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte: ser sal e luz. Importar-se. Essa é a lição que nós aprendemos nessa manhã. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender que se cada um dos filhos e filhas de Jesus começar a fazer a diferença na vida do outro, logo nós transformaremos essa nação. Se aqueles que são filhos de Jesus verdadeiramente viverem a diferença que é Jesus na vida dele e do próximo, logo nós transformaremos a nossa nação. E uma estrutura de indiferença e pecado, como a que nós vivemos no nosso país, será transformada, porque pessoas que amam a Jesus fazem a diferença na vida do outro. Fazem a diferença na vida do outro. Mas eu não sei como fazer a diferença. Deus sabe. E por isso peça, Senhor, me ajuda a ser a diferença onde eu estiver. Me ajuda a ser a diferença no meu ambiente de trabalho. Me ajuda a não olhar para a situação do meu vizinho que bate na mulher dele e ficar assim. Me ajuda, Senhor, a criar um link com esse vizinho de maneira tal que eu possa, de alguma forma, influenciar na vida deles. A vida do cristão está permeada pela oração. Jesus, durante o dia, agia e no final do dia ele subia o morro para conversar com o Pai. Nós precisamos entender que Deus também nos chama para sermos a diferença, mas a sermos a diferença no lugar onde Ele nos colocar. E para a gente entender o que Deus está nos chamando a fazer, nós precisamos ter momentos de oração, momentos em que a gente pede ajuda para Deus. Senhor, eu quero ser a diferença onde eu estiver. Eu não quero olhar com indiferença como todo mundo olha. Por isso, Senhor, me ajuda a ser a diferença. E Deus vai honrar a tua oração e vai te dar oportunidades de ser a diferença na vida das pessoas ao teu redor. Experimenta, experimenta, experimenta. A lição que nós aprendemos nessa manhã, a partir do exemplo de Jesus, é que Ele deseja que nós não sejamos indiferentes à dor, ao sofrimento, às lutas, ao desespero, ao pecado. Sejamos a diferença na vida do mundo, das pessoas que nos cercam, dos nossos colegas de trabalho.
sendo sal e luz de Jesus, sendo sal e luz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos dê a humildade de dizer: Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Senhor Jesus, queremos te louvar e te bendizer, Senhor, porque tu vieste ao mundo para fazer a diferença no mundo. Tu olhaste para a indiferença toda que reina no mundo e tu agiste diferente, Senhor. Tu agiste com misericórdia, com graça, com bondade. Senhor, obrigado pelo teu amor revelado em Jesus. Obrigado que no Natal aconteceu a decretação da morte da indiferença. E nós podemos então sentir a diferença que é a vida contigo. Porque em Jesus encontramos salvação, perdão, restauração, nova oportunidade, reconciliação. Encontramos valor. Obrigado que em Jesus a gente encontra tudo o que a gente precisa, Senhor. Te louvamos por isso. Que cada um que me ouviu nessa manhã possa de fato experimentar isso e viver isso. Assim nós oramos e entregamos tudo a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Sê tu uma bênção. Deus te guarde, Deus te abençoe. Amém. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há nada.